Eu tenho material para mais de um ano se eu não quiser gravar nada. Então eu tinha muito material. E aí eu comecei a postar os vídeos de jogo antigo, de campeonato, disso, recente. Foi começando a crescer. Até que a gente chegou em uma dessas mentorias, numa conversa, que o Júlio falou, dizia, agora, e aí? E a gente começou a falar sobre o meu trabalho com as escolas. Foi o momento que eu comecei a fazer psicomotricidade. Eu comecei a fazer um conteúdo sobre psicomotricidade aplicada à capoeira. Então eu comecei a trazer... Riquíssimo isso, cara. Isso. Muito rico isso. Aí eu comecei a trazer esses conceitos e depois a gente começou a ver como eu trabalhava com a capoeira e eu comecei a pôr no papel. Essa parte mais burocrática, como que você chega na escola, negociação, contrato, em várias coisinhas que acontecem dentro desse ambiente. E a gente começou a trazer para esse conteúdo de profissão capoeira. Para trazer essa mentalidade. Ele falava, Tizil, mas como que você consegue ganhar dinheiro, meu, desse jeito? Mas como que você negocia quando você viaja? Meu, como que você consegue? E aí a gente foi pondo no papel, até que eu fiz o curso, comecei a pôr mais conteúdo nessa linha. E a galera foi gostando. Porém, eu acho que realmente o conteúdo que eu faço ele é bem difícil. Porque eu tenho o maior respeito pelas páginas, mas o conteúdo ele é difícil porque se eu postar só jogo é entretenimento. É muito fácil. Eu sei quando eu quero bombar um vídeo, eu boto um corte lá de pegou ou não pegou. Vai rapidão, Vai né? rapidão, mas essa conversa que eu faço ali, gostando ou não gostando, hora mais, hora menos, é difícil ter 100 mil. Às vezes eu me sinto com 1 milhão de seguidores pelo conteúdo que eu faço, porque é muito difícil você crescer com esse conteúdo. E você, hoje, eu tava vendo nas suas redes sociais, tem quase 100 mil, falta um pouquinho pra bater 100 mil, né? O que acontece? Lembra que você acabou de falar sobre posicionamento? É isso, o posicionamento é isso. Hora você cresce mais, hora as pessoas não vão gostar do que você tá falando e vão deixar de seguir. E aí vai variando. Então eu já cheguei ali aos 100 mil, 100 mil e 100 e caiu. Por quê? Hora eu falo algumas coisas que agradam mais, hora eu falo alguma coisa que agrada menos, a pessoa deixa de seguir. Mas o canal é seu, você precisa falar Eu o que falo- você acha que eu é falo o que eu pertinente. acho que é pertinente. É. E eu sou muito seguro das minhas opiniões, até porque eu costumo falar assim, Gafanhoto. Eu acho que eu tô com moral pra caramba, né? Com a capoeira. Por quê? Eu dou as minhas opiniões, às vezes parece que elas são a verdade absoluta, pô. Ela é minha opinião. Sua opinião. E Agora, eu percebo que você deixa muito claro, é minha Isso, opinião. você não precisa concordar. Não é verdade absoluta. E mas isso foi a minha criação, né? Eu respeito muito a opinião de quem é contra. É dela, eu posso não concordar, mas eu acredito que eu preciso respeitar. Sim, sim. Mas o problema é que às vezes no contrário as pessoas não conseguem respeitar a minha, né? Aí não dá, aí fica desproporcional, né? Mas aí o que eu queria saber exatamente, você tendo 100 mil seguidores ali praticamente, muda a sua responsabilidade como capoeirista? Porque você tem uma galera que quer saber o que o Tizil pensa, Sim. o que ele fala. Eu acho que muda, tem que ter um cuidado, muda pro bem, muda pra um lado também não tão positivo, porque assim, do mesmo jeito que eu tenho pessoas que criticam muitas coisas, e é normal, e outra, deixo uma dica aqui para todo mundo que está assistindo. Tem que ter uma habilidade, uma inteligência emocional muito grande para fazer conteúdo na internet, senão a pessoa pira. Sim, sim. Tem que ter esse cuidado. Principalmente quando chegam os haters ali te batendo, né? Exatamente. Eu tenho isso muito tranquilo comigo. A pessoa pode falar o que ela quiser. Meu, tá tudo bem. E se eu achar que tá me ofendendo demais, eu bloqueio e ela não me vê nunca mais. Acabou. Eu costumo falar que ela perdeu a oportunidade de ver o meu conteúdo, porque perde a oportunidade. Mas, cara, tem uma responsabilidade muito grande. E olha como isso é legal. Eu já tive pessoas aqui falando que não gosta, isso, aquilo, mas no contrapartida, em viagens ou escritas, eu também já tive pessoa falando assim, Tizil, eu comecei a fazer faculdade por sua causa. Que legal. Mano. Tizil, já estou fazendo psicomotricidade por sua causa. Tizil, comecei a ganhar dinheiro com capoeira e nunca pensei que eu ia ganhar dinheiro com capoeira depois que eu comecei a escutar algumas coisas e pôr em prática. Enfim, então sempre... E eu acho que em tudo vai ter gente que concorda, vai ter gente que discorda, mas tem que ter um cuidado, porque realmente influencia sim. Bacana. Já pegando o seu gancho aí, uma das coisas que ele fala bastante nas redes sociais é sobre profissão capoeira. Sobre né? profissão capoeira. Ele tem muito engajamento em relação a esse tema. E hoje, dá para viver bem disso no Brasil? Ou a pessoa precisa... Tem aquela questão da valorização, né? A gente sabe que às vezes você tem muito valor, mas você não está no ambiente que te valoriza. Sim. Às vezes talvez mudar o ambiente faça mais sentido. Exatamente. Então, como é que seria isso para você? Cara, eu acho que dá pra viver de capoeira, dá pra viver bem. Claro, a gente vai ter nuances aí de regionalidades, né?
Às vezes o cara tá lá no interior do Pernambuco e de repente lá é mais difícil do que pra mim que tô aqui na capital, em São Paulo. Eu sei desses detalhes. E dentro da própria capital, de repente, pô, você tá numa área nobre ou numa área mais periférica. Tem todas essas dificuldades. Mas eu também me pergunto assim, o cara consegue sobreviver ganhando um salário mínimo trabalhando de segunda a sábado, das 8 às 18? Tem tanta gente que sobrevive assim. E normalmente o cara trabalhando com capoeira, se ele tiver a mínima vontade de aprender, investir um pouquinho em conhecimento, eu não tô falando de fazer faculdade, não. Um pouquinho em conhecimento e correr um pouquinho atrás, ele vai ganhar mais e vai trabalhar menos. Exatamente. E assim, se você duvida, pode conversar com qualquer um que trabalha com capoeira que você vai falar, ele não tá malucão, não. Não, tá não. Mas dá. Porque, querendo ou não, você consegue organizar. Se você trabalha por hora aula, né? Você vai trabalhar, igual você falou, menos horas durante a semana. Menos horas durante a semana. Você vai ter ali mais tempo para se organizar e vai ganhar Exatamente. mais. Apesar que eu não trabalho por hora aula. Você trabalha já por pacote, né? Por pacote. Eu acho mais... Mais previsível para você. Previsível. E tanto para quem vai pagar, tanto para quem vai receber, né? E a hora aula é complexa, né? Porque se o cara decidir, sei lá, dar aula numa escola, e ela fala assim, hoje a gente não tá afim de ter aula de capoeira. E acontece, hein? A capoeira é desvalorizada, a gente não tá afim, hoje tem reunião, hoje pronto, não precisa vir. Depende, você tem que amarrar bem o contrato ali. A gente fala por hora aula, né? Por exemplo, na escola a gente ganha, Isso, pelo menos por uma hora escola, aula. por hora aula, mas é tudo amarradinho, tem uma questão mensal. Mas ali de isso na quantas horas. formalidade. Sim, A aula sim. de capoeira não tem formalidade. É. Então você consegue organizar melhor. Sim. Aí entra aquela questão que a gente fala sobre valorização. Se o cara não tem a mentalidade de se valorizar, ele aceita qualquer coisa que a instituição te oferece. Não dá. E eu conheço gente que dá aula por R$100 por mês. Assim como tem professor que ganha 3 mil no mesmo lugar. Aí é a questão da mentalidade, trabalho de mentalidade. Que aí quando eu falo na internet, tem gente que bate, mas bate porque não vive isso. Porque Sim. se viver, fala assim, porra, mano, realmente é complicado, Tizil.